A primeira função que a gente vai ver hoje relacionada com o controle do tempo é essa que nós traduzimos por temporizar, né? Essa aqui, ó. Exatamente. É uma função global, ela corresponde, né, ela tem a mesma funcionalidade da função setTimeout, e no JavaScript em inglês, né? Mas é a mesma funcionalidade. A principal aplicação da função temporizar é aguardar por um tempo antes de executar uma determinada função. Você quer disparar, você já sabe que vai executar a função, mas quer adiar um pouco ou por um tempo aquela execução, né? Eu quero que isso seja executado daqui a 10 segundos. Exatamente. Aí então, como está nesse exemplo da tela, né? Uma função chamada atrasada. Uma função normal que está sendo declarada, o nome a gente escolheu, e ela, ao ser executada, ela loga no console esse texto aí, depois de 3 segundos. Nada mais do que isso. A função temporizar, ela tem dois argumentos. O primeiro argumento é uma função que, conforme esse exemplo, a gente está usando aqui o nome de uma função previamente declarada, que é a função atrasada. E o segundo argumento é o número, é um tempo, é um valor numérico correspondente ao tempo que o mecanismo interno da função temporizar vai considerar para ele mesmo disparar a função passada no primeiro argumento. Esse tempo ele é especificado em milissegundos. Então, em um segundo, nós temos 1000 milissegundos. Se a gente usa 3000 segundos como Milissegundos? milissegundos no segundo argumento, significa que a gente vai estar pedindo para a função usada no primeiro argumento ser chamada daí a 3 segundos. Basta Né? multiplicar por 1000 e aí você terá um número de segundos, né? Exatamente. No exemplo que está aí, nós usamos a função temporizar sendo chamada com o nome da função como primeiro parâmetro. Né? Uma outra forma muito usada é a de a gente expandir o código da função diretamente na posição do argumento, né, da chamada temporizar. Então, esse aí é um exemplo, e no caso aqui também, a gente está usando uma função seta. Não é? A gente poderia, no lugar dessa função seta, usar a palavra função e declarar uma função normal aí também. É muito usual o uso de função seta para essa funcionalidade aí. Esse trecho é exatamente equivalente ao anterior. Né? Quais são então as aplicações típicas, né, que a gente usa a função temporizar? Né? Quase sempre é na situação em que a gente tem que esperar por algo e a função é acionada indicando o final daquela espera. Não é? Por exemplo, na área de comunicação de dados, não é? Eu envio uma mensagem que é digamos, uma consulta, uma pergunta. As situações assim, aí eu tenho que esperar pela resposta durante um tempo, mas eu não vou esperar a vida inteira. Então, eu temporizo. Aí a lógica do software, né, faz com que, se aquela função vencer, né, se essa função que eu temporizei for chamada, é sinal que o outro lado não respondeu, então tem algum problema, e eu tomo então a, a ação que couber naquela aplicação. Né? Sabe uma aplicação que eu pensei aqui agora que eu não sei, na verdade, como é de fato implementado.
Mas sabe quando a gente exclui um e-mail, por exemplo, da caixa de entrada? Exclui. E aparece lá embaixo um cancelar. O e-mail foi Uhum. passado Por um tempo aparece aquela opção de cancelar, né? De exatamente desfazer, de né? desfazer. O que eu acho, eu implementaria dessa forma é o seguinte: na verdade, por trás, a mensagem ainda não foi apagada. O software fingiu que apagou a mensagem, mas se você Uhum. cancelar, a ação de cancelar em si ficou temporizada. Vai ser cancelada daqui em 3 segundos. É uma forma, né, de ver a E aí, se você implementação. cancela aquilo, a ação que estava temporizada a gente pode cancelar. Não sei se ficou claro assim, mas é uma ideia. Na verdade, é só fingir que cancela, mas deixa lá, vai cancelar daqui a 3 segundos mesmo. Vai Isso, remover, né? Então é uma aplicação também interessante. exatamente. Daqui a pouco a gente pode voltar nela quando a gente falar do cancelamento de uma temporização, né? Bom, em jogos também a gente pode imaginar, não é? Um jogador toma uma ação, faz uma ação, o outro tem um tempo para reagir, para tomar uma outra ação, né? Enfim, dá para imaginar uma série de aplicações que cuidam, né? Em que as temporizações são importantes, né? É importante esclarecer também que esse tempo que é especificado em milissegundos, ele a máquina JavaScript, não é, não garante precisão nisso. Há possibilidade de o tempo não ser exato, não é? Isso por quê? Porque depois a gente vai ter nós vamos dar uma aula específica sobre o funcionamento interno de JavaScript, mas JavaScript é uma coisa, é uma máquina monothread, né, que só faz uma coisa de cada vez. Então, às vezes a gente dispara uma temporização. Se em seguida uma determinada função ficar lá numa tarefa, num loop, é, demorando muito, mesmo se o tempo da temporização vencer, a função associada a ela não vai ser acionada enquanto aquela função anterior não terminar, né? Desde, Então, ele executa no tempo correto desde que seja possível. Essa é a ideia. exatamente. Pode ser maior o tempo, nunca menor, mas pode ser maior. Mas, de forma geral, é confiável. É confiável.